Esse é o nosso problema, o problema de toda a igreja evangélica nos últimos dias, o excesso de blá blá blá, falta de exemplo, é muito discurso e pouca ação, pouca atitude, é muito sentimentalismo e pouca ação, é muitos movimentos, eventos aí de avivamento sem arrependimento. É muita conversão, está na moda ser crente, é muito artista se convertendo, está na moda. É muita conversão, mas pouca transformação de vida. O que eu te pergunto, o que nós estamos fazendo com o Evangelho do Senhor? Meu querido avô, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. E o nosso Evangelho muitas vezes começa a se basear em palavras. Palavras e palavras. 10 anos dentro da igreja e palavras. Pode ler, meu avô. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Aleluia. O Evangelho é poder, meus irmãos, não é palavras. 1 Coríntios 4:20. Quantas vezes baseamos o nosso Evangelho em palavras, em discursos? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Em outras versões, consiste em poder. Amém. Eu te pergunto, onde está o poder na nossa geração nesses últimos dias? Onde está o poder no meio das crianças, dos jovens, dos mais idosos? Onde está o poder no meio da igreja evangélica nos dias de hoje? Deus não mudou, quem mudou foi eu, querido. Deus é o mesmo. O Deus do passado que operou maravilhas, Ele quer operar coisas infinitamente maiores no dia de hoje, usando a sua vida, usando a minha vida. Ele é o mesmo. Fazer coisas maiores do que Ele fez em vida, aqui nessa terra, é o desejo dEle para cada um de nós. Então nós começamos a perceber que o fogo está apagado no meio da igreja. E quando eu digo igreja, você me entenda. A igreja de um modo geral sobre a face da terra. E começamos a perceber que o fogo no altar está apagado. E por quê? A igreja tem trocado o fogo no altar pelo glamour. A igreja tem trocado o fogo no altar pelas glórias deste mundo, pelo dinheiro, pela influência política. Trocamos o fogo no altar pela idolatria gospel, pelos espetáculos da indústria gospel, não é mesmo? Pelos shows da fé, que levantam centenas de milhões de reais, que não são destinados ao pobre, à viúva, ao órfão, mas que são destinados a comprar muitas vezes o 5º ou 6º carro importado da estrela gospel. Ou então, essas centenas de milhões de reais são destinadas para nós comprarmos o nosso 30º ar-condicionado do nosso mega templo. Misericórdia de nós, Jesus. E trocamos o fogo no altar pelos bezerros de ouro, assim como o povo de Israel no deserto, que nós gostamos de descer a lenha neles. A história se repete comigo e com você. Qual é o grande bezerro de ouro hoje nos nossos dias, no meio da igreja? É a prosperidade, não é? As bênçãos, a realização nesse mundo, o sucesso neste mundo, o reconhecimento dos homens, sucesso, fama, poder. E por mais que você colhe um adesivo nesse bezerro dizendo Jesus Cristo é o Senhor, esse bezerro vai continuar sendo um bezerro, levando multidões ao inferno, levando multidões à perdição, ao engano, à ilusão. Existe um grito do Espírito Santo nos nossos dias, nos últimos dias. Existe um grito do Espírito, um
clamor do Espírito ecoando por toda a terra. Neste exato momento, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Acorde, igreja. Acorde, igreja. Levanta do pó. Sacode a poeira. Levanta do chão, igreja. Se levante, igreja. Tantas preocupações banais no nosso meio. Depressões, tristezas, angústias na alma causadas por alguns problemas financeiros, causadas por alguns problemas de relacionamento, às vezes até picuinhas dentro da igreja, coisas tão pequenas e banais que acabam anulando o nosso testemunho, anulando a fé, impedindo que o fogo de Deus arda nos nossos corações. Coisas tão pequenas, coisas insignificantes, se formos comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Existe um clamor do Espírito, e esse clamor é por 3 atitudes, muito simples, que se eu e você decidimos tomar nessa noite, o fogo do Senhor vai queimar no nosso altar e nós vamos marcar essa geração. Amém? Amém. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. A primeira atitude, querido, está no versículo 11 de Levítico 6. Versículo 11, volta aí 2 versículos. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. Vou ler novamente. Depois despirá as suas vestes. Essa é a ordem do Senhor, que o Senhor entregou a Moisés sobre a lei do holocausto. O sacerdote deverá despir as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza do altar para fora do altar, para um lugar limpo. A primeira atitude: remover as cinzas do altar. Repita comigo: remover as cinzas do altar. Aleluia. A nossa esfera humana, na lógica humana, a nossa vida funciona da seguinte forma: tudo aquilo que fazemos hoje, que realizamos hoje, está direta ou indiretamente ligado ao que fizemos ontem. Aquilo que você plantou ontem é aquilo que você está colhendo hoje. Você está passando por muitos problemas hoje, muitas dificuldades hoje, provavelmente por causa de alguns erros do passado. Ontem você estudou, hoje você é um profissional, um engenheiro. Ontem você economizou, hoje você tem um carro, uma casa, uma bicicleta, que seja. Ontem você conquistou aquela menina, aquele rapaz, hoje ele é o seu marido, a sua esposa. O que você plantou ontem, você está colhendo hoje. Mas o meu Deus não está preso à esfera humana. Porque lá em Mateus 25, 24 diz que Ele colhe onde não plantou, e Ele ajunta onde não espalhou. O nosso Deus não está preso à esfera humana, Ele não está preso à lógica humana. Aquilo que Ele fará amanhã independe daquilo que Ele fez no dia de ontem. Aquilo que Ele fará hoje na sua vida não depende das suas atitudes, dos seus erros ou acertos no dia de ontem. O nosso Deus, o meu Deus, é o Deus do renovo, é o Deus do novo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. E o meu Deus é o Deus do novo. E aliás, Ele só faz aquilo que é novo. De centenas de bilhões de seres humanos que já existiram sobre a face da terra, não existe um exatamente igual ao outro. Nem mesmo as plantas, nem os animais, nem as estrelas do céu são idênticas às outras. Nosso Deus é um Deus muito apegado ao novo. E é por este motivo que Ele trata a sua vida, que Ele se relaciona com você de uma forma diferente com que Ele se relaciona com a pessoa que está ao seu lado. Porque você é um ser único. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você é único. Mais forte: você é único. Aleluia. É por isso que existe uma promessa sobre a sua vida. Faz assim com suas mãos em forma de receber. Faz assim. Aquilo que está escrito diz assim: aquilo que está preparado para você é o novo.
ninguém jamais experimentou, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não penetrou em coração humano. O que está preparado para você é seu. O seu lugar está reservado, está guardado. Creia nisso em nome de Jesus. O seu lugar é só seu e de mais ninguém. Aleluia. Creia nisso. Acalma o seu coração nessa hora. Está demorando? Vai chegar na hora certa. Creia nisso em nome de Jesus. Repita comigo bem forte: o meu Deus é o Deus do vinho novo. O meu Deus é o Deus do inesperado. O Deus do surpreendente. Aleluia. Para o nosso Deus agir, nós precisamos eliminar as cinzas. As cinzas do nosso altar. E nesse exato momento, se você abrir seu coração, o Espírito Santo começa a trazer a sua memória, começa a trazer o seu coração algumas cinzas que existem no seu altar. O Espírito Santo começa a trazer nos corações de alguns aqui qual é a sujeira que está infestada no nosso altar. Talvez alguns pecados escondidos que você esconde tão bem escondido que você se esqueceu que eles estão dia e noite diante dos olhos do Senhor. Talvez algumas fraquezas que você não consegue superar até hoje e que sempre te levam para o chão. E talvez essa noite você esteja entregue a tantas cinzas. E eu entendo que talvez você não tenha forças para limpar esse altar. Oh, aleluia. Mas o Senhor manda te dizer que essa luta não é mais sua. Não é pela minha palavra, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. E nessa noite, se você começar a abrir o seu coração, o Espírito vai entrar aí dentro como uma mão, bem suave, em forma de mão, limpando como uma vassoura este altar, tirando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está estragado. Existem algumas pessoas aqui presas a alguns vícios. E você diz para todo mundo que está tudo bem, mas na verdade não está. Existem algumas pessoas aqui com fraquezas sexuais, desvios morais, ou talvez algum dia cometeram injustiças tão grandes com você, cometeram abusos tão grandes com você, que nasceu um rancor no seu coração. Talvez uma mágoa, talvez um ódio. Ou talvez exista um remorso no seu coração por algo que você fez no passado. E talvez o Senhor já te perdoou, mas você não consegue se perdoar. Essa noite o Espírito Santo de Deus começa uma obra no seu coração e começa a limpar todas essas cinzas do passado. Tem uma pessoa aqui que as cinzas no altar é o apego ao passado. O apego a algumas bênçãos, vitórias, conquistas do passado, que você não consegue se desapegar, se desprender. E o Senhor não consegue, não pode fazer algo novo na sua vida, porque você está apegado ao seu passado. Lugares melhores que você viveu um dia, lugares melhores do que este, igrejas melhores do que esta, momentos melhores que você já experimentou com Deus, e você é tão apegado a essas coisas que você não consegue se desapegar. E o Espírito Santo de Deus te diz essa noite: ei, isso tudo já virou cinzas há muito tempo. Você está tão apegado a essas cinzas do passado, que eu não posso entregar as dádivas do hoje para você. Eu não posso realizar coisas novas na sua vida, porque você está apegado. Este altar está cheio de cinzas por causa do seu passado, que você não consegue se desapegar. E quantas vezes consideramos o dia de hoje como lixo, em
relação àquilo que vivemos ao passado. E o Senhor manda te dizer: meu filho, elimine as cinzas de ontem. Elimine as cinzas de ontem. Se prepare para o fogo começar a queimar novamente em você. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor na sua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor. Abra mão das cinzas. Elimine as cinzas do altar, querido. A segunda coisa, a segunda atitude que o Espírito Santo espera de nós é a seguinte. Isso está no versículo 12. Primeira parte do versículo. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Vou repetir esta última frase. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Talvez o seu altar essa noite esteja apagado. Você esteja sentindo frio. Porque no decorrer dessa caminhada faltou lenha para você. Talvez o seu fogo, a chama está fraca, está em poucas brasas esta noite porque te faltou lenha. E são tantos crentes fracos, anêmicos no nosso meio, nos últimos dias, no meio do povo de Deus espalhado na terra, que a gente não consegue nem contar quantos são. E o Senhor manda mais um alerta, manda te dizer mais uma coisa. Cuidado, jovem. O pecado é um copo de água em cima da chama do Espírito no seu coração. Vou repetir. O pecado é um copo de água jogado em cima da chama do Espírito no seu coração. E o Senhor manda dizer para algumas pessoas aqui que o pecado está te matando. Ele não vai parar de te sugar. Ele não vai parar até te destruir completamente. Ou até destruir tudo aquilo que você mais ama, sua família, o seu negócio, os seus bens. Até lhe sugar todos os seus ossos. O pecado não vai parar, querido. E o Senhor manda dizer para alguém aqui essa noite que existe uma armadilha preparada para você. E o inimigo só está esperando você dar mais um passo para te prender. De forma que você nunca mais consiga voltar. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25, meu avô poderá ler. É assim que diz o Senhor para você essa noite. Cuidado. Para algumas pessoas aqui basta apenas um passo para a morte. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Misericórdia, Jesus. Porque Ele te ama muito, essa noite Ele está aqui te dando mais uma chance para você parar agora, consertar o seu altar e deixar o fogo dele arder dentro de você novamente. O fogo não arde sem a lenha. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não se deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha. E quando ele deve acrescentar a lenha? Toda manhã. Pode dizer mais alto, Deus. Agora a igreja inteira pode dizer: quando se deve acrescentar a lenha? Toda manhã. E aqui vai mais uma revelação do Senhor para as nossas vidas. Eu perguntei para Deus: Senhor, por que tem que ser de manhã? Eu gosto de acordar tarde. Pode ser meio-dia. Coloca a mão no seu coração, aí onde você está nessa hora. Coloca sua mão direita no seu coração. Deus quer estar com você desde a primeira hora do seu dia até a última. Antes de fazer qualquer coisa no seu dia, comece pela lenha, comece pela comunhão com o Senhor. Ele te ama, Ele te busca essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, não adianta a gente sair de um culto no domingo à noite, no sábado à noite, lá em Monserrat na quinta-feira, aqui na terça-feira à noite. Não adianta sairmos de um culto e esquecermos de manter a nossa lenha. É por isso que muitos de nós, quando saímos da igreja, passamos por aquela porta, antes de chegarmos em casa o fogo já cessou, já se apagou. E muitos de nós, quando nós passamos por essa porta, antes de chegarmos do ônibus, o fogo já acabou. Antes de chegar no nosso carro, o fogo já se apagou.
Porque nós nos lembramos de tudo no nosso dia, mas menos de manter a lenha no altar. Se você sair de um culto no domingo à noite, ou seja, qual dia for, ou se você dobrar no seu joelho e receber da presença de Deus, e você sair daí no outro dia de manhã, não colocar lenha no seu altar, você acaba de perder tudo. Nenhum fogo resiste aceso sem lenha. É por isso que por isso que a igreja evangélica, por isso que muitos de nós acabamos muitas vezes se tornando uma igreja apática, uma igreja doente, uma igreja apagada. Muitas vezes somos vergonha para o Evangelho, porque o nosso altar permanece por anos apagado. A igreja evangélica no mundo hoje, se você parar para olhar as notícias, se você parar para assistir alguns vídeos no YouTube, você vai perceber o quanto ela se tornou uma vergonha para o Evangelho. E grande culpa disso é nossa. Como nós somos preguiçosos, não é mesmo? A gente vive de culto em culto, em culto, em culto, em culto, é culto, é culto, e fora do culto é cabeça vazia, é conversa fiada o dia inteiro. A gente se esquece de buscar lenha para manter a chama acesa. E existe um grande perigo nos nossos últimos dias, porque nós somos a geração do Facebook, do SMS, a geração do hot dog, do fast food, do McDonald's, a geração que quer tudo muito rápido, e nós pensamos que nossa vida com Deus tem que ser assim também. A gente pensa que a gente pode ficar de segunda a sexta se alimentando de porcaria na televisão, com a cabeça vazia, com conversa fiada, com fofocas, com sites pornográficos, com tantas coisas, com infidelidades. A gente passa de segunda a sexta do jeito que a gente quiser, e chega no sábado ou no domingo, a gente espera que o pastor daqui da frente faça uma mágica, estale os dedos e põe as mãos sobre você, e você recebe o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Não funciona assim. Não funciona assim. Gálatas 6, 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. E passamos de segunda a sexta no pecado, querido. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Aleluia. Não se deixa enganar. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. De segunda a sexta, é traindo a esposa, é passando as suas mãos na sua namorada, na sua noiva. E no domingo à noite, essas mesmas mãos que você quer erguer em adoração ao nosso Deus. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai colher. Não pense que você vai ficar no pecado dia após dia e vai colher as bênçãos do Senhor. O clamor do Espírito nos nossos últimos dias, a igreja acorde, ainda dá tempo. Talvez muito do que eu estou dizendo aqui se encaixe com a sua vida, não importa, ainda dá tempo. Queridos, a lenha é necessária dia após dia, e a lenha é a comunhão. A lenha é a comunhão. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, vira para ela e diz assim: cuide da sua comunhão, e nunca faltará lenha. A comunhão se resume em duas coisas: Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Não pense você que ouvir um louvor no seu celular, chorar e ouvir e ser quebrantado por este louvor, substitui a leitura da palavra e oração. Não se engane com isso. Vamos começar falando um pouquinho da leitura da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte
que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Eu fiz uma pergunta para o Senhor nessa tarde. Senhor, por que não está escrito a fé vem pelo ler? Já que a Bíblia é a tua palavra, poderíamos trocar a palavra ouvir por ler. Se eu ler a Bíblia, eu terei fé, estarei colocando a lei no meu altar. Mas nada, nenhuma palavra está aí por acaso, meus irmãos. Quando eu fiz essa pergunta para o Senhor, Ele me respondeu o seguinte: não faz sentido ler a palavra de Deus sem ouvir a palavra de Deus. Vou repetir, não faz sentido ler a palavra de Deus sem ouvir a palavra de Deus. Eu vou explicar agora. Aqui vai uma orientação para a sua vida. É muito bom você querer ler a Bíblia inteira em um ano e ler 4 capítulos por dia. É muito bom você colocar essa missão em prática. Mas o Senhor manda te dizer que muitas vezes é muito melhor você ler um versículo, se apegar a esse versículo, refletir neste versículo e deixar ele se tornar vida no seu coração, do que você ler 10 capítulos, não entender nada, botar a cabeça no travesseiro e dizer missão cumprida, amém. A lenha é a comunhão, a lenha é a leitura da palavra. Você pode ler 10 capítulos seguidos num dia e falar: Deus, olha, era para eu ler 4, eu li 8, olha como eu sou abençoado. Mas passar os olhos em cima das letras é muito fácil. Mas a gente se esquece que a gente não está lendo Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crepúsculo. A gente está lendo o livro que mudou a história do mundo, a palavra de Deus que é viva. A palavra de Deus é poder para a nossa vida, meus irmãos. Então sua missão não é terminar a Bíblia toda. É muito bom você terminar. Mas antes disso, a sua missão é ouvir a voz de Deus. A fé vem pelo ouvir. E a partir desse momento que você aprendeu a ler a palavra, você passa de um mero leitor a um ouvinte da voz do Senhor. E é por isso que a palavra está ligada à oração. Você tem que ler e pergunte a Deus: Deus, isso que eu acabei de ler, esse pequeno versículo, o Senhor quer dizer o que para mim nessa noite, nessa hora? E pode ser que Ele fale tantas grandezas para você que você não consiga nem passar para o próximo. E a Bíblia tem que estar ligada à oração. Vamos falar um pouco sobre a oração agora? Geralmente a gente ora antes das refeições, antes de dormir, também é muito bom. Grande parte da minha vida, não importa onde eu estava, no restaurante, eu parava antes de comer e começava a orar. Já vi algumas pessoas lá em Vitória pararem, começarem a orar em voz alta. Isso é muito bonito, antes das refeições, eu acho muito bonito. Mas eu considero isso algo ainda muito pequeno. No Velho Testamento a gente acaba vendo que fulano ele orava 7 vezes por dia, ciclano orava 12 vezes por dia, como se fosse um número mágico. O dia que ele orasse 6 vezes e não 7, parecia então que ele estava amaldiçoado. Mas nos nossos dias é diferente. Na 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Efésios 6,18, pode ler, meu avô. Efésios 6,18. A nova aliança, meus irmãos, na amizade que Deus quer ter com você, não é orar 7 vezes por dia, é orar sem cessar. Efésios 6,18, preste atenção na palavra de Deus. Orando em todo tempo. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Adquira o hábito de orar em todo tempo, querido. A oração vai parar de ser um ritual na sua vida e vai começar a se tornar intimidade com Deus. E João, como é que eu sei que eu estou com lenha no meu altar? Me diz aí, me dá uma dica. Como é que eu sei que a minha lenha está preparada no altar? É muito simples, meus irmãos. Quando nós estabelecemos essa comunhão com o Senhor dia após dia, de leitura da palavra e oração, nós estabelecemos um canal de comunhão com o Senhor e consequentemente começa a acontecer algo na nossa vida que se chama o fruto. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é, preste atenção, amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está te faltando alguma coisa dessas? Está faltando lenha. Eu te pergunto, onde é que está o fruto no meio da igreja? Seja ela pentecostal, neopentecostal, tradicional, igreja católica, onde é que está o fruto na vida dos filhos de Deus? Se nós não estamos produzindo fruto, se um desses frutos está nos faltando, algo está nos faltando no nosso momento com Deus, no nosso quarto, com os joelhos dobrados. E avançando, para finalizar, a terceira atitude, que é um clamor do Espírito para cada um de nós, nos últimos dias, é preparar o sacrifício. Eu vou Romanos capítulo 12, versículo 1. Queridos, o fogo só vem para queimar alguma coisa. O fogo só vem para queimar alguma coisa. No Velho Testamento, onde havia o altar, se não existe um sacrifício em cima deste altar, esse altar não serve para nada. Pode ler, meu irmão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. E a igreja evangélica, nós conseguimos destruir muitas verdades da igreja primitiva. Com esse texto eu aprendo que para eles, para os primeiros cristãos, a palavra culto significava sacrifício diário. Renunciar a mim mesmo, dia após dia. É isso que diz o texto que acabamos de ler. Mas para nós, culto se resume em 1 hora de reunião, de louvor, seja do que for. E para eles, era sacrificar as suas vontades carnais, os seus desejos a cada dia. Repita comigo: o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Aleluia. Muitas vezes o nosso altar está limpo, está sem as cinzas. Às vezes o nosso altar está com a lenha, mas não existe um sacrifício em cima dele. Então vai mais uma revelação aqui para a sua vida, talvez sirva para você. Sabe por que você tem vivido há muitos anos uma vida de altos e baixos? Uma vida de um cristão montanha-russa, está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. Um cristão palito de fósforo que acende aqui e apaga em menos de 5 segundos. Porque você quer conhecer a Deus sem conhecer você a si mesmo. Nós queremos ter uma experiência, conhecer o Senhor sem conhecer a nós mesmos. Eu vou explicar. Nós não queremos encarar a nossa realidade no espelho, a nossa realidade suja, podre, muitas vezes fedida, imunda. E nós não reconhecemos a nossa real condição diante do Senhor. Enquanto não reconhecemos a nossa real condição diante do Senhor, nós não podemos ser transformados por Ele. E mais, queremos conhecer a Deus sem abrir mão de algumas coisas que amamos. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Nós queremos, queridos, conhecer a Deus sem abrir mão de nada que amamos. Preste atenção na palavra do Senhor. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. E se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Aleluia. Os que pertencem a Cristo crucificarão a sua carne. Você nunca vai superar suas fraquezas varrendo elas para baixo do tapete. Após cada culto, cada onda aqui, a cada nova experiência com Deus, você não vai superar as suas fraquezas varrendo ela para debaixo do tapete. Cedo ou tarde a sujeira vai aparecer novamente. Não adianta você ficar na presença do Senhor dia após dia, querer podar a árvore do pecado que está aí dentro do seu coração, de algo que você tem praticado, que tem te distanciado do Senhor. Não adianta você querer ficar podando esses galhos, enquanto você não cortar a raiz do pecado no seu coração. Essa árvore, cedo ou tarde, vai tomar conta do seu coração novamente, porque seu coração vai se cansar de ficar cortando os galhos. Você precisa reconhecer imediatamente que sem Deus,
você é incapaz de seguir a Deus. Vou repetir, sem Deus, eu sou incapaz de seguir a Deus. É isso mesmo que você ouviu. A palavra de Deus diz que até o desejo de adorar vem de Deus. A palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu. Nós não somos nada, querido. Enquanto você continuar lutando pela força do seu braço, você não vai conseguir. Você pode tentar 1000 vezes, você vai cair 1001. O primeiro passo para você superar suas fraquezas que sempre te levam para o pó é reconhecer cada uma delas diante do Senhor. A palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa noite eu te digo, o seu maior inimigo não são os macumbeiros, não é o movimento LGBT dos homossexuais. O seu maior inimigo não é o capeta, não é o canela fina, o diabo, porque ele já está derrotado. Ele não te toca. Seu maior inimigo está diante do seu espelho, é você mesmo, é a sua carne. A nossa carne que insiste a viver, a nos dominar. O inimigo ele só age na sua vida através das brechas que você abre para ele. É por isso que nessa noite, se você decidir entregar a si mesmo como sacrifício vivo no altar, eu declaro que a partir dessa noite você não será mais dominado pelas suas fraquezas. Você não será mais dominado pela sua carne. Pois essa noite o Senhor vai te fortalecer. Então se prepare para vencer. Começar a vencer e vencer e vencer. Você pode estar distante quanto for. O altar pode estar apagado. Não importa. Não importa o quão distante você esteja do Senhor. Você continua sendo um filho dele. Eu tenho uma experiência na Jocum, alguns anos atrás, quando eu fui com a Rebeca ao Chile. E a Jocum é muito interessante que 100% do trabalho é nas ruas. É evangelismo, cara a cara, com todo tipo de gente. E em muitas dos impactos que a gente chama, o impacto do evangelismo, era tão forte a presença de Deus naquele lugar, e também a presença das trevas caindo por terra, que muitos ali ouviam, enquanto vinham pessoas drogadas, pessoas endemoniadas, pessoas enfermas, todo tipo de pessoas para que a gente orasse por ela. Muitos de nós começávamos a ouvir com esses ouvidos, correntes se arrastando pelo chão. Numa dessas experiências, eu estava me sentindo muito mal, eu estava me sentindo um lixo, um fracasso, eu não estava me sentindo digno de estar naquele lugar evangelizando. E quantas vezes você vem à igreja se sentindo tão impuro, que você não consegue nem abrir a sua boca para louvar o Senhor? E era assim que eu estava naquela noite. Eu ia fazer um teatro que eu ia representar Deus. Foi uma das piores sensações da minha vida, aqueles momentos que eu senti, em que eu estava me sentindo tão indigno, tão sujo perante a santidade de Deus, que eu já queria voltar para o Brasil, eu já não queria mais ficar lá, por causa de algumas coisas que aconteceram. E naquela noite também foi tremendo. O Espírito Santo age independente do homem, amém? Amém. E eu me lembro a experiência que me marcou foi a seguinte: existia ali a caçula, uma menina que estava no nosso grupo de evangelismo, ela devia ter 12 anos. E ela estava lá juntamente conosco. Abriram uma exceção, não pode ir crianças na Jocum, menos de 15 anos. E aquela menina estava lá, e de repente, era uma tarde de um sol muito quente, e ela desmaiou com muita fraqueza. Ela não tinha tomado café da manhã, durante a tarde ela desmaiou. E foi aquela correria, as pessoas pegaram ela no colo, começaram a abanar, jogaram, não sei o que fizeram para reanimá-la, e ela ficou alguns minutos ali, desmaiada. De repente ela acorda, ela volta em si, e ela começa a dizer assim: o que aconteceu? Você desmaiou. Não, mas eu estava vendo tudo ao meu redor. Eu ouvi vocês conversando, vocês falaram isso. Eu vi fulano estava com essa roupa, eu vi tudo isso. Eu vi tudo. E aquele menino ali, ela apontou para mim.